hoje é dia de comemorarmos o Dia da Mulher, né? A data ela foi instituída aí em 1911, quando cerca de 130 operárias morreram aí carbonizadas em um incêndio em uma fábrica têxtil em Nova York. Mais de 100 anos depois, nós temos o que comemorar. E eu aproveito para fazer outra pergunta aí. Eu te pergunto outra coisa. Como nós, cristãs, estamos enfrentando os desafios atuais de ser mulher? E para esse bate-papo maravilhoso, eu tenho aqui ao meu lado, querida amiga, psicóloga, Carla Campos. Seja muito bem-vinda, Carlinha. É um prazer estar aqui hoje, bom, né? Que você delícia, aqui, que muito delícia. bom. Além da Carla Campos, psicóloga, nós temos querida Helena Tanuri. Que delícia, Bom Heleninha. tá aqui, Carol. Oh, inspiração. Eu falo, quando eu ficar grande, quero ser que nem você. Tá A Nívia também? A Nívia também? Amém. Olha, então tá confirmando. Querida Bebel Killan, seja muito bem-vinda. Obrigada, Que querida. bom ter você. E não poderíamos deixar de trazer querida pastora Basti Gripe. Pastora, que bênção. Ó, minha madrinha de É casamento. verdade, que bom estar aqui com vocês. Que delícia. Sejam muito bem-vindas. A gente começou falando desse sofrimento das mulheres. Como já passamos por situações difíceis e conquistamos tantas coisas. Mas será que só conquistamos ou ao longo do processo acabamos também nos perdendo nessas conquistas? Será que estávamos preparadas para assumir tudo aquilo que o Senhor preparou para a gente? Começa aí uma ordem, depois é todo mundo falando junto e misturado, é isso que é gostoso. Depois vai ter que apartar, porque a briga é grande. É porque na sala da Como é casa que vai da falar gente, todo mundo junto falando. agora, hein? Todo mundo querendo falar? Então, Carol, eu vejo da seguinte forma. Deus criou a mulher de uma maneira assombrosa, linda, magnífica. Ele percebeu que não era bom que o homem ficasse sozinho, então ele criou uma auxiliadora idônea. E auxiliadora aí, ela vem do original da palavra Ezer, no grego. E Ezer, essa mesma palavra, é usada no Antigo Testamento 2 vezes para designar a mulher, 16 vezes para designar Deus e o Espírito Santo, e 3 vezes para designar, pelos profetas, foi usado para designar movimentos de guerra, né, de batalha. Então, olha que coisa linda, não é um auxiliar menor, né? É um auxiliar ali como no modelo do Espírito Santo, né? Alto nível. Consolar, ensinar, prestar socorro, alto nível, auxiliar alto nível. Aqui, só você vai continuar. Ô, Nívia, a Nívia tá parecendo que é a menina, que é a criança que você deixou ali num cantinho, olhando. Você pode participar também, tá? Pode conversar, pode responder, que a gente, nós vamos ficar capturando aí pelas câmeras, tá? Fica livre. Beleza. E então a mulher, depois da queda, ela se deslocou desse lugar que Deus construiu para ela. E por causa disso também ela passou a ser discriminada e tratada como um ser de segunda categoria. Sim. Mesmo depois da encarnação do Verbo Jesus no ventre de uma mulher, Maria, e eu acredito que se deu isso também para o resgate da mulher, o resgate da feminilidade. Jesus podia ter aparecido de várias maneiras, mas ele encarnou e Deus plantou Jesus no ventre de uma mulher, e eu acredito, para resgatar a mulher de volta, para redimir a mulher e colocá-la de volta no lugar que Deus desenhou para ela. Só que as pessoas, assim como elas não entenderam a grandeza da redenção, elas também não entenderam o recolocamento da mulher na sua posição, né? Não mais para ser abusada, não mais para ser maltratada pelo homem, subjugada, mas para estar ao lado dele, somando com ele como uma equipe, né? Como Deus construiu a família em cima dessa base, homem e mulher. Eu acredito que toda a violência que a gente vive hoje ainda contra a mulher hoje, pelo movimento feminista, obteve grandes conquistas, mas por outro lado ela continua sendo abusada, ela continua sendo reduzida ao patamar de objeto de consumo, ela continua sendo estuprada e espancada pelos próprios companheiros dentro dos relacionamentos. Infelizmente. Elas estão confusas na sua sexualidade, Na sua identidade. na sua identidade. Elas estão sobrecarregadas, porque elas têm uma jornada dupla, tripla de trabalho, né? E elas sempre têm que provar que ela é muito melhor do que um homem. E, na verdade, isso tudo acontece porque nós não estamos entendendo a redenção, né? E eu acredito que a batalha é grande, mas a gente está lutando aí para
É interessante, Helena, esse papel. Entender, inclusive, esse papel, essa mulher saber quem que ela é enquanto sujeito individual. Sim, ela sozinha saber entender qual que é essa ser único, essa mulher ser única, essa singularidade que ela tem. Eu fico até pensando. Quando ela passa até mesmo do contexto psíquico, como espiritual e com a atividade, equalizar isso, né? Trabalho, casa, ministério, sonhos, carreira, objetivos. Ela tem que estar muito centrada nela mesma, ligada em Deus, porque o tentador que antes derrubou uma Eva, hoje o mundo às vezes tenta derrubar a mulher com um convite para ela provar de frutos que não lhe cabe. E ela só vai dar conta de falar isso quando ela sabe muito bem quem ela é, onde que ela está, e como única. E não dá para ficar mirando no outro. Eu quero ser como a Basti, eu quero ver como cada uma pessoa. Sim. Eu tenho que ser eu mesma. Claro. E essa individualidade, às vezes, ela se espelha demais no outro e quer ser como o outro. E isso acaba fazendo ela se perder. Até mesmo no contexto de competição com o homem. Não é para competir. Não é para competir. Não é para entrar numa guerra. Não existe esse disparate aí. Nunca vai. É para estar junto, é para estar ao lado, é para eu achei tão interessante porque é muito um discurso do movimento feminista é que a mulher direitos iguais, né? Ok. Só que a gente tem que se lembrar que a gente pode estar querendo direitos iguais, a gente pode estar querendo votar, a gente pode estar querendo pensar, discutir filosoficamente, ter acesso a vários setores onde antes a gente não tinha, né? Não tem nada de errado nisso. Direitos. Né, e tal. Agora, o problema é quando a mulher ela quer ser o homem. Exatamente. Né? Agora, é tão interessante isso que eu estava vendo, eu estava estudando uma feminista, muito interessante, inclusive, eu não vou me lembrar do sobrenome dela, o primeiro sobrenome dela é Camille, e ela é uma feminista que combate feministas, sabe? E ela falou uma frase que eu achei genial. Ela falou assim, a mulher quer ter os mesmos direitos que o homem. Ninguém, quando estoura um cano de esgoto, nenhuma mulher vai lá se voluntariar para o trabalho. Quem vai lá é o homem. Entendeu? Cada um tem achei o seu sensacional. papel, né? Cada um tem o seu papel. Tem a singularidade e as questões de gênero, entendeu? Que também está tentando ser destruído na nossa sociedade hoje. As pessoas estão tão confusas que elas estão tentando destruir até isso. O homem tem a singularidade dele, o jeito dele se expressar, o jeito dele ser, de pensar, o ser homem. E tem o ser mulher. E a gente começou a querer ser igual ao homem, imitando o que ele tem de pior. Entendeu? Vamos imitar então o que ele tem de melhor. Vamos embora lá pegar o esgoto e, entendeu? Britadeira. Quando você comentou, na hora que você foi começando a falar, eu fiquei pensando, eu falei assim, eu vou querer fazer uma pergunta para a pastora Vasti e outra para a Carla como psicóloga. Como resgatar? Porque houve um massacre, houve muitas questões que aconteceram espiritualmente falando. E, pastora, como você trabalha com Ministério Rema, com batalha espiritual, como nós podemos resgatar isso também nessa questão espiritual e quebrando cadeias? E depois eu vou querer falar como resgatar a identidade como psicóloga, porque às vezes eu quero fazer, mas às vezes tem muita coisa que eu estou presa ainda. Como que a gente pode estar se libertando para viver esses novos, porque direitos são importantes, tem muitas coisas que são necessárias para nós, mas tem algumas coisas que ainda nos prendem. A primeira coisa é a gente saber quem nós somos em Cristo, qual é a nossa verdadeira identidade. Quando nós temos o foco em Jesus, quando nós sabemos que nós somos criados por Deus de uma maneira assombrosamente maravilhosa, nós focamos o Senhor e pela palavra nós buscamos a cada dia essa cura, essa libertação. Porque o que acontece com a gente? Às vezes as pessoas pensam que nós temos um antídoto, uma varinha mágica para transformar alguém. Não existe isso. A Bíblia é muito clara quando ela diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu, mulher, quero estar no lugar que eu quero estar, eu tenho que buscar isso em Deus. Como? A partir da palavra. Sim. Se eu quero uma cura, quero quebrar essas cadeias que têm me aprisionado, é pela palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa vida. Restaura a alma. O que é a alma? É o que você pensa, é o que você sente, é a sua vontade. E às vezes a gente fica correndo atrás dessa competição, ser igual ao homem. Correndo atrás do vento, né? Correndo atrás do vento, porque cada um de nós temos uma função. O homem tem uma função e a mulher tem a sua função. E o que a gente tem visto hoje é tudo destruído por quê? Papéis trocados. Ninguém tem ocupado a sua função. E a gente fica nessa sobrecarga. Quantas mulheres hoje têm sofrido e até morrido fisicamente com problemas que no passado só o homem tinha.
Por quê? Essa competição, essa corrida. Agora, eu quero ocupar meu lugar, então eu preciso ocupar este lugar pela palavra. Certo. Tenho que me basear nas mulheres da Bíblia, aquelas que me deixaram bons exemplos, vamos deixar aqueles que não tiveram exemplo nenhum ou péssimos exemplos, e seguir mulheres que a gente pode olhar e focar, como Débora, como Esther, como tantas outras, que a gente, olha, vamos resgatar o nosso lugar. Né? Como resgatar? Porque tem muita mulher nos assistindo. E às vezes a mulher fala, nossa, eu queria tanto ser isso, mas eu não consigo. E aí, quando eu vi, eu já meti os pés pelas mãos, eu já assumi a posição do meu marido, eu não amo ser mulher. O que eu mais tenho visto são mulheres que não amam ser mulheres, nessas caminhadas por onde eu tenho ido. Essa autoimagem, né, estando Como muito resgatar destruída. isso, Cá? Olha, a pessoa nunca ela pode esquecer que a formação dela, ela não nasceu pronta, ela foi construída. Ao longo da história da mulher, ela passa por várias referências, por vários exemplos. Então, a formação desse eu gosto muito de dizer que é eu hoje com o pé no meu ontem. E eu tenho que reprocessar, eu tenho que reprogramar, eu tenho que repensar todas as histórias que eu recebi ao longo da minha vida. Então, muitas vezes, um pai, uma mãe, uma cultura, um meio, a sociedade, tudo que está em nossa volta nos formou. E se eu não paro para enxergar o que eu sou hoje, Carla, com a idade que eu tenho, com a percepção que eu tenho, as sensações, e com aquilo que eu recebi, eu me vejo perdida nesses estados de ego, esses estados do eu. A gente diz na psicologia que tem a minha parte menina, infantil, adulta, adolescente, e eu tenho que ver a que ponto que eu estou me respaldando. Às vezes eu ajo numa consciência infantilizada. Às vezes eu estou adulta e fazendo beicinho como se eu tivesse 5 anos de idade. Às vezes estou fazendo pirraça e fazendo, inclusive, uma ação totalmente descabível para uma adulta que parece que vem uma menina de 5 anos de idade. Então, quando a gente para perceber quem eu sou, como eu estou agindo, como eu estou me comportando, como eu estou me sentindo, como eu estou me vendo, como você mesmo disse, muitas mulheres que não se veem como mulheres. Por quê? Qual que está sendo o referencial? Qual que está sendo a sua base de construção do si mesmo? Então, se existem distorções, tem que ser refeitos, tem que ser reeditados. Então, essa base de quem Cristo diz que a gente nos coloca numa posição única. Por quê? Você é algo único, o que você tem, a habilidade, o dom, o talento, tudo aquilo que está inscrito dentro de cada uma, não está na mãe, não está no pai, não está no irmão, não está na irmã, não está na sociedade, está em você. E se a mulher não dá conta de enxergar isso nela, ela se perde. Porque ela vai virar vários referenciais do outro. Então, eu gosto de dizer assim, é como se ela estivesse num centro, sendo ela, inclusive, muito abaixo, não tem. Jesus vem reinar sobre a cabeça, que é a mulher. E essa mulher, como self, como si mesma, ela não existe, ela existe como partes. E essa fragmentação desconstrói qualquer estrutura humana, principalmente da feminina. Porque a mulher, inclusive, ela busca muita referência de outras mulheres, ela busca referência do que está externo. Esse espelho, ele é real, mas ela tem que começar a mirar e a enxergar a si mesmo, e não ficar enxergando só o outro. Se ela está enxergando demais essa busca pelo outro, ela vai se perder. Então, aí, o que acaba fazendo? Ela bagunça tudo que está em sua volta, inclusive adoece, provoca, inclusive, dentro dela, conflitos e dores, e ela que tem que fazer isso. Não adianta, Senhor, muda em mim, tira isso de dentro de mim, o Senhor que vai me transformar. Não vai. Não vai, contexto psíquico é eu que tenho que reformular, é eu que tenho que reprogramar, é eu que tenho que reeditar, é eu que tenho que mudar essa estrutura que eu tenho dentro de mim mesmo, para que eu possa ser e fazer a diferença. E às vezes quem está à nossa volta, inclusive, está mostrando, será que eu estou ferindo, se eu estou machucando, se eu estou até mesmo fazendo coisas erradas com o outro? Eu acho que eu vim aqui, mas assim, talvez para mostrar ou para falar do outro lado. É extremamente desafiador para mim ser mulher. Aí eu venho com toda a bagagem lá atrás, né? Filha. Não vim de um lar, digamos assim, meu pai e minha mãe, excelentes pais, mas tinham problemas conjugais. Venho com isso, aceito Jesus e tudo mais. Mas aí o que acontece hoje? Hoje eu tenho que ser esposa, tenho que ser mãe, tenho que administrar o meu lar, tenho que administrar o projeto, né? Eu tenho que abraçar a missão, eu tenho que me colocar do lado da missão que Deus deu ao meu marido. E isso me ocupa muito. Eu chego no trabalho 7h30, no nosso ministério, 7h30 da manhã, depois de levar a nossa filha para a escola.
Tô num período que eu não tenho empregada, tô sem empregada doméstica, né? Tá uma luta conseguir nesse momento, né? Então Já eu saio. extinção, cara. Pois Aí um momento que eu estou vivendo hoje, eu saio do escritório, pego a minha filha, vou em casa, cozinho, arrumo a cozinha. Ontem passei pano na cozinha. E aí as pessoas podem pensar assim, pô, o esposo do David faz isso? Entendeu? E aí o que acontece? Aí volto pro trabalho, aí fico até ontem, infelizmente, eu não consegui sair do escritório antes de 9 horas da noite. E aí talvez alguém que esteja assistindo se identifica comigo, porque esse é o momento que eu estou vivendo. E eu sou o tipo que faço 1000 coisas ao mesmo tempo, perco 2 horas hoje, 2 horas e meia no Twitter respondendo pessoas que querem levar o meu marido. Então, assim, é uma sobrecarga muito grande, né? Eu creio que eu me identifico com essa palavra, né? Essas palavras que vocês estão colocando, mas é desafiador, né? No final do dia, chegar e estar bem, estar animado, estar feliz. E não perder você. Mulher Maravilha não existe. Pro terceiro turno, pro segundo, pro terceiro. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.